Olá, alunos, professores e todo mundo aí que está assistindo a gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de tecnologia. Eu já brinquei falando que hoje eu sou uma professora séria, estou atrás de uma mesa, toda concentrada, porque hoje a gente tem uma participação especial. Tem uma professora que está, assim, um pouquinho mais à distância, mas vai ministrar a aula de maneira linda, porque ela é linda, né? Vou comentar assim, sabe, Rê? Já estou te chamando de linda. Então, Rê, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? É sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer trocar e conversar. Espero que hoje vocês curtam bastante a aula. Nossa ideia é ter bastante interação ao longo desse período, então, se vocês trabalharem direitinho com o chat, colocarem coisas bacanas no chat, então o chat vai ficar aberto durante a aula toda. Agora, depende de vocês também, senão a gente fecha esse chat e só abre quando for o momento de interação. Temos muitas interações ao longo dessa aula, então participem conosco, tá bom? É sempre um prazer estar com vocês. Eu sou a Renata Capovilla e hoje eu vou trabalhar com vocês sobre um assunto que vocês adoram, inclusive comentaram muito na última aula que gostariam de saber, que é sobre muito além das fake news. Então, nós falamos da outra vez sobre desinformação ou informação, onde buscar informações, e dessa vez vamos falar sobre muito além das fake news. Vou mostrar para vocês, então, um slide com o objetivo da aula. Podem mostrar, por favor? Nosso objetivo de hoje é compreender que entre aquilo que é fake e aquilo que é news, há muitas possibilidades. Vamos relembrar rapidamente o que nós conversamos na outra aula sobre notícia. O que é uma notícia? Né? Uma notícia, ela é objetiva, ela não fica enrolando, né, ou trazendo várias nuances dentro dela. Ela é equilibrada, ela não tem uma tendência nem para um lado, nem para outro lado, né, nem para uma vertente, nem para outra. Então ela se equilibra. Ela sempre apresenta evidências daquilo que ela está desenvolvendo o tema e ela cita especialistas, além de ter sempre alguém que valida ali, que assina aquele texto, né, que mostra que foi quem fez. E também falamos na outra aula, só para terminar essa retomada, sobre poluição informacional, sobre o que é essa poluição informacional que nós vivemos, esse boom de informações. Vou pedir para mostrar o próximo slide, por favor. E eu adoro essa imagem porque ela mostra, ó, a era digital nos trouxe uma superabundância de informações. Ali nós temos um hidrante e ele está jogando muita água. O que significa isso, né? Hoje, nós temos uma superabundância de informações, porque por todos os lados, em todos os sentidos, muitas informações são lançadas nas nossas redes sociais, nos nossos e-mails, nos nossos WhatsApps, nos nossos grupos, e isso significa que você recebe informação de todos os lados, em todos os momentos, sendo uma superabundância de informação. Como lidar com isso, né? Então, ali eu tenho um próximo slide. As redes sociais, elas nos bombardeiam o tempo todo com mensagens, com notícias, com informações, umas verdadeiras, umas falsas e umas nem tanto, né? Às vezes ela tem nuances ali. E nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Para começar, eu vou propor uma interação para vocês. Tem uma imagem ali que vai ser colocada. E olha que bacana, essa imagem está mostrando os canais de Veneza, né? Então ela está dizendo assim, que os animais voltaram a frequentar Veneza depois que os humanos se recolheram às suas casas. E aí eu pergunto para vocês, será que isso é verdade ou será que isso é uma mentira? É uma fake ou é news? Observem que essa imagem, enquanto vocês vão respondendo, eu vou continuando, tá? Então escrevam lá no chat que vocês entendem por essa imagem, se ela é verdadeira ou não. Percebam que essa imagem ela tem 1 milhão de curtidas, 285 mil comentários. É uma imagem bastante difundida, né? Será que ela é verdadeira ou será que ela é falsa? Podem passar a próxima imagem, por favor? Ali está dizendo assim, ó. Com as pessoas ficando em casa durante a pandemia, a natureza deu um reset, ou seja, a natureza deu uma renovada, e os animais voltaram a frequentar os ambientes que antes eram degradados pela ocupação humana. Será que essas informações são verdadeiras? Será que essas informações são falsas? Ju, o pessoal está interagindo? O que eles estão comentando sobre isso?
Olha, Rê, um monte de gente aqui, eu tô tentando dar os meus prints aqui, mas a maioria está falando que é fake, viu? Teve a Priscila, que falou que é verdadeira, e o resto todo aqui, o planeta, o povo todo que tá aqui. Ah, não, apareceu mais um, o Arthur, Verdade News. Ele até inventou um nome aqui. Mas teve uma pessoa que falou, deixa eu ver, peguei. Falou fake news, certeza, que foi a Larissa, porque gansos no Rio? Então ela não está acreditando que tem gansos no Rio. Esse é o problema aí dela. Olha que interessante. Essa imagem aqui, esse texto, né, essa publicação, ela não é nem totalmente verdade, nem totalmente mentira. Então nós dizemos que, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim. Por quê? Vou mostrar lá para vocês o slide novamente. Ali está mostrando que os canais de Veneza, pode passar mais um para frente, por favor. Mais um. Aí. Ali está mostrando que os canais de Veneza, eles estão mais límpidos. Isso é verdade, a água está mais transparente. Mas ela está mais transparente porque ali nos canais, os barcos ficam passando, né, com pessoas, com turistas, e agora, como nós estamos em isolamento social, eles não estão utilizando mais esses canais. Consequentemente, o fundo decantou, né, a sujeira, ou a própria terra, o fundo da água, ela foi decantando e a água se tornou mais límpida. Olha que interessante. Já os cisnes, não são gansos, são cisnes, eles já habitam lá há muito tempo, então lá já é o habitat deles, eles já são referência de turismo lá, então isso não é uma novidade para quem conhece o local. Então a imagem foi divulgada, associando ao fato de os habitantes terem voltado a utilizar ou tomar conta do ambiente, sendo que não é bem assim, isso não é uma total verdade, mas também não é uma total mentira, né? Então nós já percebemos que não é bem assim que as coisas funcionam nas fake news. Tem uma outra ali, imagem para vocês, vou pedir para que seja mostrado, por favor, da Mariana Ox, uma publicação dizendo: como está o Central Park em Nova York depois que os seres humanos diminuíram sua presença e os animais voltaram ao seu habitat natural? Percebam nessa imagem que nós não estamos falando de qualquer tipo de animal, né? Estamos falando de dinossauros, ali temos vários dinossauros, velociraptors e etc. Vários, não tem velociraptor ali. Nós temos vários dinossauros ali. E será que isso é verdade? É claro, né? Fica mais óbvio nesse caso que nós não estamos falando de uma verdade. Estamos falando de uma situação de ironia, né? Então, essa notícia, ela foi publicada com o objetivo de satirizar, de ironizar uma situação. Então, essa imagem, essa publicação é uma sátira, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês uma imagem que fala sobre muito além das fake news. Essa imagem é importante, ela é interessante porque ela mostra assim, de um lado, nós temos o falso. Do outro lado, nós temos o verdadeiro. Mas entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, nós temos muitas cores. E essas cores todas, elas demonstram que nem tudo é 100% falso, nem tudo é 100% verdadeiro. No meio disso existem nuances, existem verdades parciais, mentiras parciais ou falsas, ou notificações falsas parcialmente. E aí, como nós devemos identificar isso? Como nós fazemos para identificar isso? Calma que nós vamos trabalhar bastante sobre isso hoje, tá? Então eu tenho uma outra pergunta para vocês, para que vocês interajam no chat comigo dizendo: o que você sabe sobre fake news? O que você, aluna do 7º ano, sabe sobre fake news? Escrevam para mim no chat, a Juliana já vai então falar comigo sobre isso, o que vocês vão colocar. Detalhem para mim, escrevam com detalhes o que vocês sabem sobre fake news, tá bom? E enquanto vocês vão escrevendo, nós vamos refletindo um pouco sobre informação. Quais são as nuances da desinformação, né? Já que agora já sabemos que nem tudo é 100% verdadeiro e nem tudo é 100% falso. Existem muitos motivos pelo qual as pessoas desenvolvem notícias assim. E como nós podemos combater isso? Nós vamos ainda refletir sobre isso ao longo dessa aula e agora eu quero ouvir de vocês. Ju, o que eles estão dizendo aí que sabem sobre a fake news?
Ô, Rê, eles estão participando bastante, viu? É bem legal isso. Aliás, antes da gente entrar aí nessa resposta, a aluna Júlia apontou o seguinte: tudo é fake news na internet, então não acredite no que você vê. A gente pode pensar assim, Rê? Não, de forma alguma. Nem tudo que está na internet é fake news. E hoje você vai descobrir como você pode filtrar aquilo que você encontra, ter uma curadoria daquilo que você encontra, para que você saiba aquilo que é fake e aquilo que é news e pode ser divulgado e repassado. Não é verdade isso. Isso é uma fake news, porque não é tudo que está na internet que é mentira. E nós temos sim como desvendar e descobrir isso. Legal, Rê. Então, assim, ó, a maioria falou que são notícias falsas. Foi até bonitinho o Kaique que falou assim, ó, notícias falsas. Ué, tipo, você não sabe, né? Então, eles estão colocando aqui, ó, o Matheus. O Jefferson colocou fakes que viram verdade. Isso é interessante. Às vezes nós temos fakes que são tão divulgadas, né, que se tornam verdades. Vamos falar sobre isso um pouco também, inclusive utilizando um tema que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Nós vamos para o primeiro tema da nossa aula, que é o que você já ouviu falar sobre desinformação, né? E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês muito interessante. Pode passar o próximo slide, por favor? Ó, aqui nós temos, olha que bacana, em 1835, o jornal The New York Sun, ele publicou uma série de textos sobre a descoberta de vida na Lua. A informação ela foi falsamente atribuída a um astrônomo muito conhecido na época, chamado Sir John Herschel. Vamos pensar sobre essa informação. Primeiro, nós estamos falando de 1835. Como as pessoas se informavam naquela época? Como que elas conversavam ou como elas obtinham informações naquela época? Né? Nós não estamos falando de uma época onde a televisão ou a internet era usual, né? Nós não tínhamos televisão usual e não tínhamos internet usual. Então, nós tínhamos informações através de jornais impressos e impressos em escala até pequena, porque não tínhamos impressoras ou como imprimir isso em escala gigante. E aí eles atribuíram essa informação ao Sir John, mesmo sabendo que eles poderiam, que seria na verdade desvendado, que uma hora chegaria nele e que ele diria: opa, não, isso não é verdade, eu nunca disse isso. Se vocês observarem a imagem, nós estamos mostrando ali muitos seres mitológicos, né? Seres que, na verdade, as pessoas desenham, criam, mas nós nunca vimos de verdade, ou não sabemos se existem de verdade aqui, né? Ou na Lua também, sabemos que não existe. Então, qual é o objetivo de alguém criar uma história como essa e colocar no jornal e difundir isso no jornal? É uma fake, sabemos que é uma fake, mas ela foi desenvolvida com um objetivo. E o objetivo dessa fake foi exatamente de vender assinaturas. A ideia deles era vender assinaturas para que o jornal tivesse mais lucro. E aí fizeram, então, essa divulgação toda aí dessa fake news. Entende que ela teve um objetivo? Ela é falsa, ela é muito mentirosa, mas ela tinha um objetivo naquilo. Então, as fake news, elas têm um objetivo centrado nelas, um porquê delas serem fabricadas dessa forma. A outra imagem que nós temos é uma imagem de um radialista muito conhecido, chamado Orson Welles. Ele dramatizou na época da rádio que ele atuava, que eu não sei exatamente o ano, porque não conseguimos ler, alegando que os marcianos estavam invadindo a Terra. Só que quando ele fez isso, ele gerou uma grande confusão, porque centenas de pessoas começaram a acreditar nele. Imagina que uma das suas únicas fontes de informação seja o rádio, né? O rádio naquela época bem ruim, inclusive de se ouvir, porque tinha muito chiado e tal. E as pessoas ouvindo a rádio começaram a ouvir essa dramatização dele de que marcianos tinham invadido a Terra e que havia uma guerra acontecendo. Por que será que ele fez isso? Ele criou uma fake. Com qual intenção ele criou essa fake? No caso dele, a intenção de criar essa fake foi para entreter. Como o rádio era uma das únicas fontes de informação e entretenimento, ele criou como uma radionovela, onde ele contava situações
Aliás, radionovela era muito comum anteriormente, porque as pessoas não tinham televisão, então elas escutavam radionovelas, onde as pessoas atuavam apenas com áudios, tá? Olha que interessante, como é diferente isso também, né? E ele criou essa série de reportagens sobre a guerra dos marcianos contra a Terra e acabou gerando uma grande confusão, mas o objetivo dele era o entretenimento. Vou passar o próximo slide. E mais uma interação para a gente no chat. Se as fake news não são novidade, por que estamos vivendo uma verdadeira tempestade de desinformação? Poxa vida, nós já sabemos que as fake news estão aí já há muito tempo, vimos que está desde lá 1835, já rolava fake news. Por que nós vivemos uma verdadeira tempestade de desinformação? Respondam lá no chat para mim, a Juliana vai estar recebendo as respostas de vocês. Enquanto isso, nós vamos continuar aqui. Vou retomar uma imagem, inclusive, que eu mostrei na outra aula para vocês, para a gente continuar. Desde que o advento da tecnologia, né, começou a ser mais fluido na nossa vida, todos passamos a ser consumidores e produtores de informação. E as tecnologias, elas estão aí, né, para criar e publicar, elas estão cada vez mais acessíveis. Até lembrei na outra aula, eu, quando era adolescente, não tinha celular assim, não tive, né, na verdade, tive só com 14 para 15 anos. Ainda assim, o meu celular não filmava, não gravava e não tinha acesso às redes sociais. Então, para produzir um conteúdo e colocar esse conteúdo na rede, levava-se um tempo maior, era mais difícil de conseguir fazer isso. Hoje em dia, não. É muito mais fácil e é muito mais simples você ter acesso a um computador, a um celular ou qualquer outro tipo de equipamento e você fazer uma filmagem, fazer uma gravação e colocar isso na rede. Então, isso é muito mais fácil, né? Isso gera uma abundância de informação muito grande. Ju, vamos agora ouvir o que eles estão dizendo? O que eles entendem? Por que a gente vive essa verdadeira crise de desinformação? E me fala se você tinha um celular que acessava a rede social também. Ah, não, porque lógico, né? Eu sou novinha, então eu sou dessa geração, Rê. Você tá me chamando de velha em público. Presta atenção. Vamos lá, Rê. O Eduardo disse que tem muita gente que acredita. O Felipe fala sobre os desvios de grana das lives de artista. O Vinícius, porque as pessoas não pesquisam sobre o assunto. Aí, calma aí que tem uma outra aqui que eu peguei. O Gabriel Henrique, pois as pessoas não prestam atenção no que postam. Então, tem gente aí que tá bravo com algumas situações. E porque... Ah, olha que legal. A Júlia Yasmin falou, porque querem ganhar fama. Tem muita lógica em tudo que vocês falaram. Muitos querem ganhar fama. Outros, achei muito legal que foi postado, as pessoas não prestam atenção naquilo que postam. É um fato, as pessoas às vezes batem o olho na notícia, leem apenas o título e já passam isso adiante sem ler o que de fato está sendo trabalhado ou está sendo discutido ali, e aí não sabem se aquilo é verdade ou não. Não passam a notícia pelo crivo, né, da verdade. Então, nós vamos trabalhar sobre isso. Vamos mostrar então o próximo slide. Então, o que são e o que não são fake news? Pode passar o próximo, por favor? Fake news, olha que legal aquele sticker ali, ó. Se é fake, não pode ser news, né? Então, se algo não é verdadeiro, se é mentira, ele não pode ser uma notícia, ok? Fake news, então, elas são inverdades, são fabricações e são mentiras, ou seja, é um conteúdo feito propositalmente para enganar. Tem uma linguagem emotiva, usam imagens sensacionalistas, pedem para compartilhar. Isso tudo são indícios de manipulação das emoções. É muito comum você ver, por exemplo, uma fake news dizendo assim, começa a história e no final mostra assim, para continuar, para você saber mais, clique ali para continuar. Você clica, aí você tem uma série de propagandas em relação àquilo. Aí você continua lendo, aí clica e conta uma série de propagandas sobre aquilo. Ou então lidar com a comoção, dizendo, olha a situação, se você compartilhar, você vai receber, a pessoa vai receber 1 centavo para cada compartilhamento que tiver. Tudo isso são que mexem com as emoções, que são sensacionalistas, que pedem compartilhamento.
têm forte indício de ser fake news, né? Então elas têm essa propósito, têm a intenção de enganar as pessoas. Vamos então agora ver um vídeo que fala sobre fake news e logo em seguida nós retomamos para a nossa aula. Estou aqui aguardando vocês. Fake news. Tá aí uma expressão que tá na moda. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news is Donald Trump on misinformation CNN. that people fall for. Fake news. Fake news. Todo mundo fala e acha que sabe do que tá falando. Fake é falso. Logo, fake news são notícias falsas. Será mesmo? Complicado falar desse tema em termos de falso ou verdadeiro. Isso porque não existe uma notícia que seja 100% falsa. Para que alguém acredite nelas, elas pelo menos têm que parecer verídicas. Na verdade, fake news são um verdadeiro saco de gato. Dependendo para quem você pergunta, dentro dela podem ter coisas como sátira, propaganda política, boatos e até publicidade de empresas. Mas então, não dá para definir? Dá sim! Então vamos lá, em alto e bom som. Fake news são publicações com informações comprovadamente falsas, que viralizam nas redes sociais e imitam o estilo jornalístico para enganar as pessoas e que não têm autoria clara. E o palco disso tudo é a tela do seu computador e do seu telefone celular. Filho, você não vai acreditar no que me mandaram pelo Zap. E o celular da minha mãe também, pelo visto. Mas e você? Sabe identificar uma notícia falsa quando ela pisca na tela do seu celular? E mais, consegue identificar outros tipos de desinformação, como a manipulação, quando não te contam a verdade por motivos políticos ou econômicos? Ou as fotos e vídeos fraudados, fora de contexto, que a gente recebe pelo celular? Consegue alertar parentes e amigos que eles estão sendo enganados? Sabe debater com argumentos racionais, baseados em informações verificáveis? Bacana, né? Falando sobre fake news, esse vídeo ele é bem interessante. E aí vou mostrar para vocês então uma retomada daquilo que eu falei no comecinho sobre o que é uma notícia. Então, uma notícia ela é objetiva, vai direto ao ponto daquilo que ela quer trazer para aquele aluno. Ela é equilibrada, então pensando, por exemplo, em política, né? Se nós formos ler uma informação sobre política, ela não é tendenciosa, que leva ou para um lado ou para o outro, ou fala da direita ou fala da esquerda. Ela se equilibra ali, ela traz as notícias baseadas em evidências. E aí, quando nós falamos de evidência, como trazer isso, né? Pensando agora, por exemplo, na pandemia e naquilo que nós estamos vivendo desse vírus do Covid-19. Se nós temos uma informação que traz evidências, ela vai citar os especialistas que estão comentando sobre aquilo, não é? Então, nós temos a evidência científica, ou seja, estamos defendendo que isso é verdade, né? E se isso é verdade, quem está dizendo isso? Qual é o especialista que está trabalhando sobre aquilo? E aí traz também o nome desse especialista e também nos proporciona o direito de pesquisar sobre ele. Além do que, alguém assina aquela informação. Se eu coloco algo na rede como uma notícia, eu assino lá meu nome, Renata Capovilla. Então, estou assinando que eu fiz aquela informação, que eu produzi aquela notícia. Isso também permite que as pessoas possam me pesquisar, possam pesquisar aquilo que eu coloquei na rede e saber se aquilo de fato é ok ou não é ok, é uma fake ou é uma news ou é uma fake news, não é verdade? E, além do conteúdo fabricado, outras coisas contribuem para a desinformação. Será que nós conseguimos identificar o que é informação confiável e o que não é? Nós vamos mostrar agora algumas situações e vocês vão me dizer se entendem que ela é confiável ou se entendem que ela não é confiável, tá bom? Vamos então conversar um pouco. A primeira, falando sobre um tema que vocês adoram, é a do Messi. Podem colocar, por favor, a imagem para mim? Isso, olha lá. A Argentina pede para o Messi usar a camisa do Barcelona para jogar melhor. Será que é verdade? Está dizendo ali, né, na reportagem como um todo, que, estão querendo afirmar que o Messi não jogava tão bem, talvez, com a camiseta da Argentina, e aí estão pedindo para que ele jogue com o do Barcelona. Será que isso é verdade ou será que não é?
Respondam para mim no chat. Enquanto vocês respondem isso no chat, eu vou mostrar uma outra informação para vocês. A próxima imagem, por favor. Olha só essa imagem, gente. Nós vimos o ano passado muitas pessoas publicando milhares de fotos por aí sobre a Amazônia, né? Então, foi muito difundido, divulgado por todo lado, fotos da Amazônia pegando fogo, fumaça sendo espalhada por todo o Brasil. E isso tudo fez com que celebridades, presidentes e pessoas muito famosas publicassem fotos alertando sobre esse aumento das queimadas na Amazônia. Com as melhores das intenções, eles publicaram isso. Mas será que isso era verdade? Será que essas imagens, essas fotos, será que tudo isso era verdade? Pode passar para a próxima imagem, por favor? Olha que interessante. Essa imagem é real. Essa queimada, ela ocorreu, essas fotos das queimadas, elas ocorreram, mas ela está fora do contexto, tá? Então, isso mostra que até mesmo os líderes, as celebridades mundiais, tweetam, postam, colocam situações nas redes sociais que nem sempre são verdade, né? Ou até se enganam em relação a isso, ou está fora do contexto. Essa imagem, por exemplo, ela era uma imagem real, porém, ela não era da Amazônia, ela estava descontextualizada. Então, é uma imagem real fora do contexto, se tornou uma fake news. Com a melhor das intenções de quem publicou nesse caso, que era alertar para aquela queimada, alertar para essa situação do ambiente, mas ainda assim se tornou uma fake news. Vamos voltar para o Messi e eu quero escutar de vocês, ouvir da Juliana aquilo que vocês colocaram no chat. E aí, o Messi foi convocado para jogar mesmo com a camisa do Barcelona, Ju? É um tema que eles amam, né? E é bom que você lembra de mim quando monta a sua aula aí, lembra da educação física, né? A gente tá tudo ligado, tudo ligado. Ó, a gente tem a Maria Paula, a Kimberly e a Gabriele, que falaram que é verdade. Mas assim, um monte de gente falou que é fake. Inclusive, o Felipe deu até o argumento. Falso, pois é proibido que um jogador jogue com a camisa do seu time na seleção. Então, assim, ele até justificou. Você viu que bonito? Isso, olha que legal. Então, ele já trouxe argumentos comprovando que aquilo, muito provavelmente, é uma fake news. E, nesse caso, essa informação, ela é fake mesmo, ela não é uma verdade. E ela foi feita no sentido de tirar um sarro, de humor, tá? Ela foi pensada como humor. O jornal divulgou isso pensando como uma ironia mesmo. Opa, vamos tirar um sarro. O Messi não tá jogando tão bem com a camiseta da Argentina, vamos então falar para ele jogar com a camiseta do Barcelona. Geraram uma fake news com a intenção de trazer humor para aquela reportagem, ok? Isso também é possível. Vou mostrar uma próxima possibilidade para vocês. Olha lá. Uma cidade no Canadá começou a ter água rosa nas torneiras repentinamente. E aí, fake ou news? Respondam lá no chat pra gente, por favor. Enquanto isso, eu vou mostrar uma outra situação para vocês de uma fake news muito importante que aconteceu aqui no Brasil há pouquíssimo tempo. Inclusive, eu recebi essa no meu WhatsApp também. Olha lá. Essa dizia que, de acordo com a norma, tal, medida provisória, e colocaram um número lá, todo mundo que tivesse acima de 60 anos não poderia mais sair na rua. E quem saísse na rua seria multado no valor lá X, e esse valor, tá ali dizendo o valor, R$ 1.045, seria equivalente a um salário mínimo da aposentadoria. Ou seja, eles perderam a aposentadoria, teriam a multa da aposentadoria. Essa notícia, ela é uma fake e completa, e na verdade eu recebi e foi amplamente divulgado nos grupos que eu estava, dizendo, olha pessoal, não saiam na rua. Essa é uma fake total, tá bom? Vamos voltar lá para nossa água rosa. E aí, Ju, eles acham que essa água rosa é uma verdade ou eles acham que essa água rosa é fake? Nossa, Rê, sabe que eu tava aqui procurando alguém que falou verdadeiro, porque todo mundo, assim, quase unânime, falando que é fake. Só teve a Amanda, eu achei assim, né? A Amanda e a Raquel falou, acho que é verdade. Ela ficou meio que em cima do muro, né? Mas assim, quase todos falando que é fake, mentira, fake news. Porque eles não podem usar corante rosa na água. Essa foi a explicação da Suzy. Isso, Suzy. Isso.
Então, olha que interessante, a gente está dizendo que é fake news ou que é news, que é verdade, mas como que nós conseguimos saber, né? Temos que pesquisar sobre esse tema, buscar a fundo saber sobre essa notícia, que nesse caso, gente, é verdadeira, tá? No Canadá, eles colocam um composto químico na água, é o mesmo composto que nós usamos aqui para dar banho em crianças quando estão com catapora, então é um banho, composto que deixa a água rosada mesmo, e ele interagiu com a água, ele acabou agindo, e toda a água da cidade todinha estava saindo rosa da torneira. Inclusive, se você pesquisar a fundo na internet, você encontra de mídias confiáveis, jornais confiáveis, inclusive vídeos mostrando as pessoas abrindo a torneira e essa água rosa saindo ali da torneira. Interessante, né? Parece que é uma mentira, mas não é. Então, nesse caso, era uma informação que parece falsa, mas é verdade. Por isso a importância de nós pesquisarmos, tá? E aí, como combater essa desinformação? Não é? Por exemplo, essa notícia que era verdadeira, quase uma unanimidade dos alunos disse que achava que era falsa, não é? Alguns alunos, 2 aluninhas só, né, disseram que entendiam que ela era verdadeira, ou achavam que ela era verdadeira. Como que nós combatemos essa desinformação? Nós vamos trabalhar sobre isso agora. Vou mostrar para vocês uma imagem do Papa Francisco e do Donald Trump. E aí nós vamos conversar do porquê as pessoas elas propagam essas informações falsas. Existem algumas possibilidades. Primeiro, para gerar golpes, para enganar as pessoas. É uma das possibilidades do porquê nós temos tantas informações falsas sendo divulgadas por aí. Outras para trollar, para gerar brincadeiras, né? Trollagem é a brincadeira no contexto ali. Então, também as fake news são feitas por isso. Outras para persuadir, para mudar crenças e ideias por motivos políticos. Por exemplo, essa imagem do Papa Francisco e do Donald Trump. Ali o título está dizendo que o Papa Francisco estava endossando, ou seja, estava validando o Donald Trump para a presidência. Como assim? Né? Como endossando? O Papa Francisco, ele é uma referência, né, para os católicos, e aí o que acontece? Se você coloca uma informação dessa nos jornais, em plena época de política, de votação, de eleições, dizendo que ele está validando a candidatura de determinado candidato, você faz com que muitas pessoas passem a acreditar naquele candidato. Então você muda a crença dela. Isso aí é uma fake news muito perigosa, por sinal, porque você pode mudar as crenças das pessoas e acabar sendo uma mentira muito grande. E as fake news, gente, elas também são produzidas até com a melhor das intenções, como no caso do Cristiano Ronaldo, que nós vimos lá quando ele publicou sobre a Amazônia. Ele tinha a melhor das intenções, mas virou uma fake news porque a imagem, apesar de ser verdadeira, estava fora do contexto, não se tratava da Amazônia naquele momento, e aí acabou gerando uma imagem descontextualizada e, portanto, uma fake news. A próxima imagem, ali nós temos uma situação bem séria que nós temos vivido muito, porque as fake news, elas causam problemas reais. Olha a imagem que nós temos ali. Falando sobre o coronavírus, falando sobre medicamentos que estão ajudando no combate do coronavírus ou facilitando esse combate do coronavírus. Nós temos visto muito isso ao longo desses meses de isolamento, né? Então, ora é uma medicação que foi comprovada que resolve, todo mundo vai e compra aquela medicação, tirando ela de todas as prateleiras das farmácias. Agora, essa semana, estão divulgando uma outra medicação que não tem ainda nenhuma evidência científica ou nenhum argumento validado de que realmente ela é eficaz no combate do coronavírus. Existem, sim, pessoas que estão estudando muito, desenvolvendo vacinas, porque todo mundo está correndo quanto tempo nesse assunto, mas não necessariamente essa aí. Então, é uma desinformação causada que causa problemas seríssimos, né, sobre isso. Vamos combater essa desinformação, né? Como que a gente faz isso então? Ali tem outras imagens de fake news, mas eu vou para o outro slide que fala o seguinte: ao compartilhar um conteúdo sem refletir, você pode estar contribuindo para espalhar a desinformação. Ou seja, recebeu uma mensagem no seu grupo do WhatsApp. Você leu o título, não leu de verdade aquela reportagem e compartilhou.
você nesse momento está auxiliando, está contribuindo para que essa informação, essa desinformação seja compartilhada para todos os dados, seja ampliada, e aí as pessoas se confundem com relação a isso. Como nós podemos combater isso? Olha que interessante. Tem uma frase que fala assim, como praticar a dúvida saudável. Epa, peraí, o quê? Tem um slide falando sobre isso também. Quando a gente pega uma reportagem, ou qualquer notícia, como nós devemos praticar isso, né? A dúvida saudável. Pegou a notícia, leu, você fala, epa, você para. Posso encontrar isso em outros sites? O que nos outros sites, se forem bons sites, o que eles estão dizendo? E depois, conheça o contexto. Qual é a história completa? Por que está trazendo um recorte daquela história? Qual é a história como um todo, né? O que está querendo dizer ali? E aí, gente, quanto mais a gente sabe, melhor a gente decide. Porque combater a desinformação é tarefa de todos nós. E agora vocês, alunos do 7º ano, já sabem como fazer. Já sabem que tem que parar, olhar aquela informação, pesquisar aquela informação, entender se aquilo é um fato ou não é, se está dentro de um contexto, se não está fazendo sátira, se não está querendo causar uma discórdia ou estão trazendo versões diferentes daquilo que estamos trabalhando, não é? É importantíssimo que vocês, então, façam essa curadoria e só depois disso passem essa informação à frente, se for validada. Se não for, acaba a notícia ali e até avisa a pessoa, olha, essa informação que você publicou não é bem assim. Ela tem isso que não são fatos, ou ela tem isso que são fatos. Lembrando que entre o falso e o verdadeiro nós temos nuances de verdades, não é? Então é importantíssimo que vocês façam isso também. E eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo nessa aula, terem interagido de uma maneira tão bacana como interagiram, terem conversado pelo chat, colocado as respostas de vocês, que foram muito legais. Fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ju! Oi, Rê. Então, ó, que o pessoal, a gente fechou um pouquinho o chat, que eles deram uma viajada aí, né? E agora a gente abriu novamente. E aí vocês têm aí 1 minutinho para colocar aqui se tem alguma pergunta, para falar sobre a aula. Para o Rê agora tá a postos para ouvir vocês, viu, galerinha? Ó, já tem a Rita, a Beatriz falou que gostou muito da aula. Muita gente já dando tchau. Calma, gente, não vai embora ainda, não? Fala com a gente um pouquinho antes. Olha, tchau, tchau, tchau. Ixi. Adorei a aula. A Mariana falou que adorou a aula. Tem alguém pedindo para casar. Gente, eu sou casada, não dá para casar comigo, Rê. Daqui a pouco vão pedir para casar com você também, viu? Ih, também não vai dar, já tá, não tem jeito. Então é isso, galerinha. Obrigada aí pela aula, obrigada pela companhia e bom final de semana, né? Um beijo. Ótimo final de semana, pessoal. Aproveitem e leiam bastante, investiguem se as notícias são verdadeiras ou não e só então passem adiante. Beijão!